Senhor Jesus, nós iremos nesse momento dar início ao podcast, né? Nosso primeiro aqui na nossa congregação, na nossa igreja, e nós queremos aqui nos apresentar então. Nós somos a Assembleia de Deus de Olavo Oliveira 2, certo? Sou supervisor da igreja, né? Sou consagrado pastor, mas sou supervisor da igreja. Queria apresentar aqui nossos amados irmãos que foram convidados para discutir sobre esse tema, né, que fala sobre o combate ao suicídio, já que nós estamos no Setembro Amarelo, certo? Mês de combate ao suicídio, né? Então, aprove, na realidade, nós achamos por bem não ficar de braços cruzados e fazer alguma coisa com respeito a este tema, né? Então nós convidamos aqui pessoas da nossa igreja mesmo. Queremos apresentar o nosso amado irmão Paulo aqui, Paulo Soares, que é bacharel em teologia. Aqui o nosso amado irmão Emanuel, que é professor, né? Também a irmã Rita, que também é professora. Graças a Deus, temos aqui 3 pessoas formadas e com conteúdo suficiente para estar, em nome de Jesus Cristo, discutindo e debatendo este tema que nós cremos que vai ser de uma relevância muito grande, né? Tá certo? Então queremos que você acompanhe bem de perto o que Deus tem nos entregado aqui. Fomos a algumas fontes, né? E também com conhecimento bíblico e também no nosso exercício pastoral, aqui expressar as nossas experiências e o conceito que nós podemos trazer para cada um dos nossos amados irmãos, tá bom? Então, como crente que somos, né, o crente não faz nada sem antes começar com uma oração, certo? Então, peço oração aos meus amados irmãos e vamos orar por este trabalho em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, neste momento nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, para discutir um tema, Pai Celestial, que nós achamos muito importante, que fala com respeito à vida, Senhor. O cuidado que nós devemos ter com a vida, Pai Celestial, principalmente daqueles que passam por momentos de sofrimento e momentos difíceis. Quero te pedir a tua bênção para este podcast em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, como nós já tínhamos falado, nós estamos no mês Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio, né? E nós queremos, diante do que tem acontecido com a questão das estatísticas, nós estávamos olhando bem, Paulo, agora há pouco, e temos aí uma estatística da OMS, certo que o suicídio é responsável por 1,4% das mortes que acontecem em todo o mundo, né? E agora, em 2017, nós alcançamos a marca de 15º lugar. O suicídio ocupa o 15º lugar de causa de morte no mundo. Isso é uma estatística da OMS, né? Agora no ano de 2017. Foi a última que nós encontramos. A Rita pode pegar o microfone, tá bom? Tá certo? E ela hoje, na realidade, eu quero até concluir aqui. O suicídio está mais do que os assassinatos. Os casos de suicídio. Pronto. Pronto, é a segunda maior causa, né, Paulo? Acabamos de ver aqui essa estatística de mortes no mundo. Tá bom? Então a gente não pode, de forma alguma, como igreja, ficar de braços cruzados, né? E queremos, nesta noite aqui, com esse trabalho, pedir que os irmãos me acompanhem bem, né? Queremos falar sobre como prevenir, como identificar os sinais que alguém dá antes que cometa o suicídio. Queremos falar sobre as causas, inclusive a maioria a gente sabe que é por problemas emocionais, né, irmão Paulo? Eu queria já começar aqui pelo irmão Paulo, o que o irmão Paulo acha
a respeito, deixa assim, o que o irmão Paulo traz aí para a gente. Mas, sobre todos, eu sempre digo que é melhor errar por excesso que por omissão. E a congregação pela Ordem do Vereador está de parabéns por promover esse assunto, um tema atual, relevante e necessário. O problema é que as pessoas romantizam esse assunto. E é algo muito sério que pode acontecer com qualquer um de nós. Eu tenho um caso específico de amigas minhas que passavam o dia rindo no trabalho, de repente foram cometidas por depressão ou alguma coisa parecida. Então, é um tema muito sério, um tema atual, importante e pleno. Por isso, nós vamos dissertar aqui com todo carinho esse tema, lembrando a vocês que as causas são inúmeras. São causas psicológicas, né? Principalmente a partir da depressão, nós vamos ao ponto da depressão bipolar, problemas de esquizofrenia, problemas de depressão, ansiedade, uma série de coisas. Nós temos que ter muito cuidado em trabalhar nesse assunto para que nós não passemos algo que não for correto para vocês. Digo para vocês que 90% dos suicídios são evitáveis. O que eu sempre digo, desde que eu estou aqui na congregação da Palavra 2, que o grande líder é aquele que ouve mais e fala menos. Né? Então, tivemos aqui um discipulado que meu discipulado, eu falo muito pouco, ouvia mais os discipulantes. Escola dominical também sou muito de falar pouco, gosto de ouvir muitas pessoas, porque eu acredito que tudo que se fala é aproveitável. De repente, numa fala dessa, a gente encontra algum ponto sensível da pessoa. Portanto, é útil que nós falamos sobre esse assunto. Portanto, é questão de ficar de olho, ficar atento, para que nós não passemos percebido num assunto tão sério como esse. E, meus amados irmãos, a gente até sentiu uma tristeza muito grande em dois casos que aconteceram aqui pertinho da gente, dentro da nossa comunidade, né? No momento de um culto de mocidade, uma jovem, né? De repente a igreja foi surpreendida pelo pedido de socorro que a jovem tinha cometido suicídio no momento de um culto de mocidade. E depois, agora há pouco tempo, nós soubemos também, do conhecimento de todos os irmãos que estão aqui, um grande amigo nosso, inclusive o Pedro, da Casa do Senhor, também cometeu suicídio também. Né? Então, nós não podemos, diante do que a gente tem assistido, ficar alheio, né? Desatento. E como disse nosso marido Paulo, isso pode acontecer com qualquer pessoa, certo? Com qualquer pessoa. Quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, a gente vê que alguns homens de Deus, posso até dizer, entraram em um momento difícil e gigantes de Deus, né? Podemos dizer que gigantes de Deus entraram em um momento de depressão, a ponto de muitos deles pedirem no seu ânimo a morte, pedir a Deus para morrer. Né? Podemos citar aqui o caso de Elias, né? Está registrado no capítulo 19 de 1 Reis. Temos o caso de Abraão, que ainda era Abrão, que está em Gênesis, no capítulo de número 15, onde ele se encaverna dentro de uma tenda e não quer mais conversa com a vida. Foi preciso Deus, a Bíblia diz assim no versículo 5 do capítulo 15 de Gênesis, e havendo tirado fora, foi preciso Deus tirar Abraão de dentro daquela tenda, mandar ele levantar a cabeça, contar as estrelas. Temos o caso também de Davi, que venceu gigantes, que venceu ursos, que venceu exércitos. Mas este mesmo Davi, ele passava por um momento muito difícil na sua vida, onde ele, nos Salmos, expressa o tamanho da angústia do seu coração. Quando ele diz que cordéis de morte lhe cercavam, que a angústia do inferno se apoderava dele, né? Em outro salmo ele diz, que Deus me desse asas para mim, com essas asas, voar para o deserto. Em outro salmo, Davi diz que ele nada no seu leito, nas suas lágrimas. São momentos difíceis que esses homens de Deus passaram. Então vai acontecer com qualquer pessoa. A gente vê o próprio Jonas, né, irmão Manuel?
também passando por um momento desse, que no momento em que não aconteceu o que ele esperava que acontecesse, ele também pede logo a morte para ele. Né? Então vejam que era um homem de Deus, que venceram os gigantes, que venceram os desafios, que venceram exércitos, mas que são homens. Né? Então isso revela a nossa humanidade. Nós sabemos que não existe super-homem, super-mulher, nós não somos ciborgue, não são fios que correm aqui por dentro deste corpo, são veias. Né? Nós temos nossas emoções e quando nós falamos disso, nós não estamos demonstrando fraqueza. Pelo contrário, estamos demonstrando a nossa humanidade. Eu sempre gosto de citar o caso do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, lá no Getsemane, quando ele pede a companhia dos amigos, porque diz que a sua alma está angustiada até a morte. Ele está vivendo um momento muito difícil, ele não esconde isso de ninguém. Quem está me ouvindo naquele momento ali fica sabendo que a sua alma está angustiada até a morte. Isso Jesus revelando a sua humanidade. Né? Então a gente sabe que na Bíblia, Paulo aqui já relatou, a gente em conversa, que aconteceram 4 suicídios, que foram o suicídio de Sansão, o suicídio de Saul, o suicídio de Judas, o escudeiro de Saul também, né? Que se lançou sobre a sua lança, né? Então a gente vê que houve alguns suicídios na Bíblia Sagrada. E homens de Deus, né? Gigantes de Deus. Nós precisamos estar prevenidos, né? Cuidando da nossa qualidade de vida, procurando saber quais são as causas que nos levam e procurar trabalhar na área da prevenção, né? Para que isso não venha nos acometer e também acometer alguém que nós amamos muito. É assim, não? Boa noite, Pai do Senhor. A gente vai, como o pastor tem comentado nesse primeiro momento, ressaltar que o ponto de partida em si não é tratar o suicídio, mas é a prevenção da ocorrência dele. E talvez o nosso primeiro passo válido para isso, é abrir uma roda de conversa e debate para deixar bem claro que nós não estamos tratando de algo no campo exclusivamente espiritual. A gente está tratando de uma questão de saúde pública. Do mesmo jeito que nós precisamos conversar sobre a dengue, do mesmo jeito que nós precisamos conversar sobre a leishmaniose, do mesmo jeito que a gente precisa sentar e conversar sobre câncer, nós temos hoje a necessidade de trabalhar com as pessoas e o mês de setembro ele vem para essa abordagem. A gente poder abrir espaço em todos os locais para tratarmos da prevenção ao suicídio. E o ponto de partida é exatamente como nós nos relacionamos com as nossas emoções. A gente gostaria muito de ser um super-homem, né? A gente gostaria muito de ter uma couraça e essa couraça pudesse nos revestir de tal forma que a gente passasse por diversas situações de forma imune. Porém, não é assim que acontece. Nós somos não apenas um ser intelectual, um ser racional. Nós também temos uma alma. E essa alma, como sede e controle dos nossos sentimentos e emoções, ela vai reagir muito diferentemente diante de uma mesma situação. E aí, para falar do tema, eu sempre recordo da diferença entre Pedro e Judas. Passaram pela mesma situação. Tiveram o mesmo contexto. Mas a maneira como eles reagiram à situação foi que delimitou, clarificou e orientou de fato como eles poderiam sair daquele problema. Então, acho que nessa noite a gente tem uma conversa bastante significativa para nós, enquanto membros da igreja também, mas mais importante, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, que estamos em um processo de construção. E nessa construção, nos compreender, nos aceitar, ou, vez por outra, retornando à Bíblia, examinando-nos a nós mesmos, como é a recomendação do apóstolo Paulo, a gente começa a ter a oportunidade de
não justificar muitas das nossas ações, mas entender que muitas vezes errar não é o fim da linha, querer retornar para o ponto de partida não é sinal de fracasso, e de que muitas vezes nós vamos precisar fazer alguns resets, retornar novamente de onde nós partimos para poder entender que mais do que uma resposta, cuidar de nós, da nossa saúde emocional, da nossa inteligência emocional, vai facilitar com certeza a sobrevivência, não apenas física, mas também da nossa alma. Meus irmãos, Emanuel foi bem preciso aqui, com respeito, inclusive, à espiritualidade, né? Nós queremos deixar claro que as causas, elas nem sempre são espirituais. A gente sabe, nós não queremos aqui subestimar o nosso inimigo, a gente sabe que ele veio para matar, roubar, destruir, mas nós não somos daqueles que devemos espiritualizar tudo. Né? Existem as setas, existem os dardos malignos, que isso pode mudar o humor de alguém, né? Existem os ataques, o inimigo procura atrapalhar a vida de algumas pessoas, isso pode, claro, levar você a um momento de luta espiritual, mas não é todo sofrimento, ou todo caso de depressão, ou todo caso de suicídio, que a culpa é do maligno. Nós não estamos aqui advogando o inimigo, claro, mas estamos procurando ser bastante racional e ao mesmo tempo espiritual. Né? Não anula uma coisa nem outra. Existem algumas causas de depressão que a gente sabe que tudo começa com sofrimento, né? E esse sofrimento intenso leva a pessoa a um momento de estresse, e a gente sabe que é uma escalada, né? Sofrimento, estresse, desgastes, aí quebra de vínculos. A gente vê que isso também é algo. Existe uma depressão chamada, eu queria que você atentasse bem para isso, uma depressão chamada de depressão endógena, né? Essa depressão endógena é uma causa hormonal, quando o nosso organismo, né, ele não está trabalhando bem essa questão hormonal, certo? Essa parte do nosso cérebro que é responsável pela essa distribuição hormonal, ou a nossa tireoide, né? Também, né? E eu digo isso porque eu tenho uma experiência com o problema de ansiedade, e a gente foi ver. A gente aprendeu muito, foi na fonte, foi buscar, e a gente foi aprendendo. A gente sabe que existe a serotonina, que é o hormônio do humor, a endorfina, que é o hormônio do relaxamento. A gente sabe que existe a adrenalina, que é o hormônio do estresse, né? E existe a oxina, se não estou enganado, que é o hormônio do amor, mas que é oxitocina, mais ou menos assim, o hormônio do amor. E a gente sabe que quando isso não é bem trabalhado no nosso organismo, vamos supor, o meu problema, qual era? Meu problema hormonal que desliga, que desabafou, não sei se a palavra é essa, desencadeou um problema de depressão em mim. Né? Então tudo começou com adrenalina demais. Meu cérebro estava, os gatilhos cerebrais despejavam adrenalina no meu corpo, né? E o coração já disparava, já ficava com a respiração meio ofegante, dava aquela gastura no corpo todo, parece que o corpo tinha passado gelo no corpo todo, e a gente começava a ficar com medo, e assim, medinho leva com medão, e o medão leva com pânico. Né? E o pânico fazia com que eu corresse com pronto-socorro. E diante disso, eu queria que você atentasse para isso, porque tem muita gente ainda que fica em dúvida disso. Eu precisei sofrer algumas percas, e a primeira delas foi entregar uma igreja, que eu estava pastoreando um dos momentos bem marcantes daquela igreja, bem bom, estava tudo dando certo. Né? Eu tive que entregar a igreja,
houve quebra de vínculos, porque enquanto nós estamos aqui na nossa congregação, a gente vive uma relação de família, né? Mas eu tive que me afastar com quebra de vínculo, de igreja, né? De repente eu estava lá, no quarto escuro, sem vontade de viver, não tinha vontade de me alimentar, bem rebaixado, não queria mais cortar cabelo, nem me barbear. Então isso é uma situação de depressão que, se eu não procurasse um profissional de saúde, o que tinha acontecido? Só não sabe. Porque depressão não é, isso é besteira, algumas pessoas dizem, isso é frescura, né? E nem é besteira e nem é frescura. O problema de ansiedade nem é besteira, nem é frescura, e nem muito menos falta de fé. É porque nós somos seres humanos e passamos por esse tipo de problemas aqui, né? Então, existem esses problemas, e nós estamos falando aqui de algumas causas que podem levar a pessoa até o suicídio. Nós estamos tentando começar que o suicídio ele é causado por uma dor que você não consegue. Na realidade, a pessoa que é suicida, irmão Paulo, irmão Manuel, ele não quer matar a sua própria vida. Ele quer matar a dor que ele está sentindo. Lá no seu interior, que é tão grande, tão tenso, que está trazendo tanto sofrimento, né? E a gente vê que isso tem tratamento, tem prevenção. Por isso nós estamos aqui essa conversa, né, roda de conversa, que é para a gente ouvir os irmãos que estão aqui nos acompanhando, para tirar algumas dúvidas, né? Aí, sofrimento intenso, depressão, estresse, uma má alimentação, falta de exercício físico, tudo começa por aí. A gente vê também que existe alguém que tira a própria vida. Não é um problema hormonal, não é um sofrimento intenso que está sentindo. Às vezes é por conta de uma perda. A empresa quebrou, ou perdeu o filho, ou o casamento foi destruído, né? E essas pessoas que passam por isso, que são causas de suicídio, precisam estar sendo percebidas, né? E a igreja precisa da importância. Eu queria pedir um dos irmãos aqui que procure aí Mateus capítulo 27, versículo de número 4. Os irmãos vão ver nessa referência bíblica que o Judas, depois de ter traído a Jesus Cristo, ter vendido ele por algumas moedas de prata, depois que Jesus foi crucificado, ele é tomado por um sentimento chamado remorso, né? E esse remorso que ele sente lhe leva a pegar aquelas moedas de prata que recebeu para entregar Jesus e devolver para as pessoas que lhe deram, que lhe pagaram pela traição. Quando ele vai devolver, ele diz que traiu o sangue inocente. E o que a gente vê aqui, irmão Rita, dá para ler para nós aí? Você vai ver que eles vão dizer o que nos importa. O que tu está sentindo aí? O que tu está vivendo? O remorso que tu está sentindo agora. Nós não estamos nem aí, nós não nos importamos com isso. E daí para frente ele vai para o suicídio. Dizendo, peguei e traiu o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que não se importa, isso é contigo. Pronto. Então nós queremos só trabalhar um pouquinho essa palavra, o que é que nos importa. Então, irmão Paulo, muitas pessoas estão indo ao suicídio porque essa pessoa não tem ninguém que esteja se importando com a sua dor. Às vezes dentro de casa. Às vezes o pai não se importa com a dor que o filho está sentindo, a mãe não se importa. Às vezes o irmão não se importa, ou o filho não se importa com o que o pai está sentindo, né? A gente vê que essa falta de dar importância à dor que está lá dentro da alma foi que levou Judas ao suicídio. Porque se aqueles homens tivessem mais sensibilidade e se importassem com o que Judas estava sentindo e tratassem esse seu problema emocional,
Será que Judas teria ido ao suicídio? Então a gente pega por base que muitas pessoas não se importam com que as pessoas sejam amigos, conhecidos, irmãos da igreja, né? Essa insensibilidade tem uma parcela de culpa no suicídio de alguém. E nós não queremos carregar essa culpa. Né? Você conseguir alguma coisa a falar aí? Acrescentar. Não, vou só falar aqui, né? Do suicídio, que a igreja, por muito tempo, via o suicídio como uma fraqueza. Até mesmo achar que a pessoa não tinha se convertido, não era crente. Se realmente ela fosse crente, não teria feito aquilo. Sem realmente procurar. Ou achavam que era só demônios, né? Não ia saber o que a pessoa estava passando. E muitas das vezes a pessoa estava muito doente, ia para a igreja, aí o pastor só mandava o quê? O pastor, as pessoas lá, ore mais, jejum, tenha mais fé, a fé é pouca. E a gente não pode, né? Às vezes via aquela pessoa, não conseguia sair daquilo, às vezes até mesmo cometia até o suicídio. Então a gente, como servo de Deus, temos que saber orientar a pessoa. Primeiro procurar um profissional, como um psiquiatra, uma ajuda como um psicólogo, né? Que não é coisa do outro mundo que o crente no psicólogo, e por muito tempo a igreja achava do psicólogo, não, você vai tratar das suas emoções, né? Que você é corpo, alma e espírito. Então a igreja, ela tem que saber se colocar, né? Em tudo aí do mundo. Nós não podemos ver só o lado espiritual, temos que ver também que a gente é corpo, né? Corpo, alma e espírito. E se tratar. Eu quero dar um relato rápido aqui, que eu, antes de aceitar Jesus, acho que eu tinha uns 15 anos, era uma menina muito rebelde. Aí um dia, eu não vou dizer que foi uma depressão, porque a depressão veio da perda, a gente sabe que a depressão é uma perda, como já foi falado. A perda do filho, de um trabalho, né? Mas na minha época, eu acho mesmo que foi assim, coisa mesmo só do inimigo. Porque eu procurava, eu não via, pastor, assim, motivo, causa para me querer morrer. Eu não via assim, né? Podia naquela época, na adolescência, achar, mas eu tinha assim aquele vazio. E cheguei a tentar mesmo, tomei vários comprimidos, tive que ser levado para o hospital para fazer uma lavagem. Uma lavagem lá, né? E o Senhor que me guardou e me poupou, porque eu já estava passando bem ruim mesmo e tudo, né? E graças a Deus, naquela tempo eu não tinha Jesus, mas já passei por uma depressão quando eu estava servindo ao Senhor. Já por causa, já teve uma causa, né? Foi a perda dos meus filhos, na época uma perda de um trabalho muito assim, aí foram várias perdas, da minha saúde também, aí foi muitas coisas, mas naquele momento, em momento algum, eu pensei de morrer, de coisa, não, eu já fui pedir, foi a misericórdia do Senhor para me fortalecer, me dar força, né? Agora a gente tem que buscar o Senhor. A gente que conhece o Senhor é diferente de quem não conhece. Mas também fui tratada pelos médicos. Fui para psicólogo, fui para psiquiatra, não, fui para um neurologista. Fui para 2 médicos, um veio dar dizer que eu estava com a síndrome do pânico, já outro já foi outra coisa, mas me tratei e graças a Deus, com a ajuda de Deus em primeiro lugar, né, e dos médicos, eu digo assim, abaixo de Deus e do médico, ele até já faleceu, o médico, ele me disse assim, que eu estava com os nervos acabados. Então, eu tive que ser tratada com remédio, né? Porque para ser tratada com meus nervos devido a tantas coisas, tantas penas, né? Ficou, mas graças a Deus, em momento algum, aquela depressão também que eu passei, por problema hormonal também, fui para o médico,
fui para um neurologista, fiz terapia e orando também, pedindo a misericórdia de Deus, né? Eu estou aqui agradecendo ao Senhor, né? Então, o suicídio a gente tem que ver, não só por esse lado, achar que isso é só demônio, isso é porque a pessoa não tem fé, porque não é crente, não. A gente tem que ver os dois lados, tem que realmente ver e buscar, para saber a causa, né? Isso. E a irmã Rita falando, eu me lembrei que eu li um livro do reverendo Hernando Dias Lopes, que é Perdão, a Cura das Emoções, né? O nome desse livro. E ele relata um caso que aconteceu, certo? De um certo médico, que uma pessoa tentou o suicídio, né? Tomando soda cáustica, e esse médico, ele fez um trabalho especial e conseguiu salvar a vida daquela jovem que tomou aquela soda cáustica, certo? O que aconteceu é que ele salvou a vida dela e depois ela recebeu alta. Na mesma semana, ele foi convidado a dar uma palestra sobre a cirurgia que tinha feito nela. Que a soda cáustica salvou por dentro e ele conseguiu, né, recuperar os tecidos e tudo e tal. E enquanto ele ia no carro se direcionando para ir palestrar sobre aquelas cirurgias que ele tinha feito na jovem, salvando-a daquele suicídio, o seu telefone toca enquanto está se dirigindo para o local onde ele ia palestrar. E quando ele atende, ele recebe a notícia que a jovem que ele salvou novamente tentou suicídio e dessa vez veio fatal, morreu, não teve tempo de chegar. E ele relatou que não adianta você somente tratar do lado físico, mas nós precisamos também tratar do lado emocional. Ou seja, nós estamos vivendo um momento que nós estamos saindo de uma pandemia, né? O vírus ainda está aí. E a gente sabe que há muitas pessoas machucadas, desgastadas, sentindo dores ainda, porque perderam parentes, perderam empregos, perderam, às vezes, sua própria empresa. E nós estamos vivendo esse momento difícil. Então, tem muita gente sentindo dores. Nós, eu sou pastor de igreja, a gente procura voltar, trazer mensagens voltadas para o tema. A gente, inclusive, recebeu uma orientação para estar trazendo mensagem que anime os irmãos, porque o momento é propício para isso. Né? Há muita gente desanimada, sofrendo dores emocionais. Vocês irmãos se lembram? Eu preguei aqui sobre essa depressão de Abraão, preguei sobre a depressão de Elias, né? E comecei a falar, tragando mensagens que realmente traziam esperança para os nossos amados irmãos, porque nós precisamos entender, você que está me acompanhando aí, porventura você esteja passando por um momento assim, de dor emocional, e a gente precisa entender que a nossa vida aqui é como uma roda gigante. Ora, nós estamos em cima, está tudo ok, tudo bem, e ora, estamos embaixo. Só que quem está em cima não está estagnado lá em cima, parado, a roda está girando. Ora, você vai estar embaixo também. E quem está embaixo, nesse momento, também não pode cair na tentação de pensar que você vai parar neste lugar. A roda continua girando, porque a roda é gigante da vida. Né? E enquanto você for vivo, você vai passar por altos e baixos nessa vida aqui. Mas quando você estiver embaixo, você nunca perca a esperança de que a roda continue girando e um dia você vai estar em cima novamente. Né? E a gente precisa entender que esses momentos difíceis da nossa vida nos dão a resiliência. Né? Eu fui buscar o significado da palavra resiliência, certo dia, que é a condição de receber muita pancada e não sair do lugar. Né? Ser uma pessoa resiliente é suportar situações e não cair no desespero. A gente sabe que isso a gente vai adquirindo com essas provações da vida que nós passamos. Né?
quem está nos assistindo neste momento, não acredite que é o fim, não se desespere, né? A roda está girando, daqui a pouco você vai estar em cima também. Fala. Duas situações pegando o gancho. O primeiro é essa resiliência. A Bíblia ela é o nosso manual para tratar todos os nossos sentimentos. Jesus ele era a pessoa com maior inteligência emocional que a gente já viu. E a Bíblia deixa registrar isso. A palavra vai dizer que nós vamos compará-los como pedras vivas. E o que é ser uma pedra viva? A pedra ela era usada para ser uma coluna. E aí você colocava uma pedra em cima da outra. Uma pedra a intencionalidade do texto bíblico é essa. A pedra ficava uma em cima da outra para poder dar estrutura. Mas se houvesse um tremor ou tivesse alguma situação e a pedra fosse fixa, ia começar a ter um atrito, fissura, arranhão. A pedra ia começar a se despedaçar. Então, quando a palavra diz que nós somos pedras vivas, é porque nós estamos um fixo sobre o outro. Mas, naturalmente, quando vem o tremor, a pedra ela começa a se movimentar para que ela possa se adaptar à nova condição. Isso é uma característica de inteligência emocional. Resiliência, como também é chamado. E aí, voltando para o gancho dessa inteligência, todos nós que chegamos aqui nessa noite, nós chegamos com frustrações do passado. Chegamos com algumas culpas do passado. Chegamos até aqui hoje com situações que até nos machucaram e nos machucam até hoje. E muitas vezes nós nos punimos por aquilo que aconteceu e que às vezes não dependia da gente. Foi o contexto que levou àquela situação. Foi o contexto que ocasionou aquilo. E às vezes, diante disso, a gente vê e muitas vezes recebe o perdão de todo mundo, mas a gente não consegue se perdoar. A Bíblia, quando diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia, não é só na temática de deixar o pecado, mas é confessar e falar libera. É tanto que às vezes o que a pessoa ela mais quer no momento de angústia é falar. Falar alivia, né? Até brincando no nosso relacionamento. Às vezes a pessoa chega, bom dia! Mas bom dia por quê? Você fica bem caladinho. A pessoa, quando ela termina, ela dá um sorriso, bom dia. Porque estava tão angustiada, tão preso, que a pessoa ela só quer falar. Quando ela fala, quando ela abre mão daquilo, ela deixa, ela se renova. Muitas vezes, a dificuldade que nós tivemos no passado, ela está exatamente no fato de nós não conseguirmos nos perdoar. Aí a Bíblia também vai dizer que aquele que não consegue se perdoar, ele fala assim, expressão, se o teu coração te condena, quem é que é maior? É Deus. E aí, nós que estamos lá, nós vamos precisar ter uma expressão chamada de empatia. Para a filosofia, a empatia ela é a capacidade que a pessoa tem de se colocar no lugar do outro. Mas não somente estar no lugar do outro, ser capaz também de ajudar. E aí a empatia tem 3 estágios. A primeira é a cognitiva. Você entende, você compreende o ponto de vista do outro. Segundo passo é o emocional. Você compartilha o mesmo sentimento. É como se você sentisse a dor que o outro está sentindo. E aí, quando você compreende o ponto de vista, sente o que a pessoa está sentindo, a gente passa para a terceira fase, que é a fase da compassividade. É perceber o que a outra pessoa está precisando e ser capaz de ir lá para poder ajudar. Foi o que o pastor falou lá com Judas. O que nos importa? Se alguém tivesse parado ali para ouvi-lo, acolhê-lo, ele não teria ido.
Mas deixa eu voltar, porque tem a questão externa que vem, mas tem também a questão interna. Nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos trabalhar essa resiliência. E precisamos também entender que, apesar das dificuldades que possuamos, nós sempre temos condição de avançar. O que aconteceu não foi culpa nossa. Às vezes foi a situação que levou e nos colocou a ter que tomar aquela decisão. E está tudo bem com isso. Nós temos a oportunidade de reconhecer o erro, se foi um erro, e recomeçar. Nós temos a oportunidade de erguer a cabeça e continuar. Às vezes, juntando os cacos, juntando os pedaços e com a cabeça erguida, continuar caminhando. Depois que se vive ansiedade, depois que passa pelo pânico, às vezes a situação é tão grande que a pessoa só encontra uma única solução para esse problema: dar fim à própria vida. E se nós entendermos que tudo tem um remédio, tudo tem uma solução, nós não somos os culpados, muitas vezes nós somos as vítimas. E mesmo que sejamos o culpado, há uma oportunidade de perdão e de renovo sobre nós. Agora, para isso, a pessoa não pode estar só. E aí entra a palavra empatia. Entra eu, entra você, entra a comunidade. Nós precisamos estar do lado. Não na frente, não atrás, mas literalmente ao lado, para poder dar o suporte nessa compassividade. Irmão Paulo vai falar aqui, só eu quero pegar só um ganchozinho aqui rápido. Inclusive, quero pedir ao irmão Paulo depois para fazer aquelas perguntas, né, para ele fazer o trabalho aqui. É sobre, irmão Emanuel, o preconceito com o remédio. Porque tem pessoas que, assim, têm preconceito. Eu, crente, eu nunca tomei droga alguma, aí eu vou tomar um ansiolítico agora, né? Eu vou tratar, né? eu ficar dependente. É um tratamento. Então as pessoas não ficam boas, porque às vezes tem o preconceito com o remédio. Não quer tomar o remédio. Assim, Jesus é quem vai me curar. Amém. Jesus cura. Mas Jesus deu sabedoria aos médicos. E todo remédio, a matéria-prima, quem criou foi Deus. E com o propósito de servir o ser humano. A gente sabe disso. Eu passei por um problema assim. Não tive outra saída. Foi falta de fé, não. Eu tinha muita fé. Mas numa oração só eu ficar curado. Mas não foi como Deus quis me curar. Eu acho que a gente tem até um respaldo bíblico para falar isso, porque o rei Ezequias, Deus podia muito bem ter curado ele da enfermidade dele, mas não, Deus manda ele fazer lá uma pasta de fino, né, através do profeta Isaías, e pôr na enfermidade dele ele ficar curado. Quer dizer, Deus não condena a medicina. E por isso que Jesus diz assim: para quem veio os médicos, se não para os doentes, né? Entendeu? Então, meus amados irmãos, passei por um problema assim. Fiz um tratamento de 6 meses tomando, posso até dizer o nome do remédio, foi Razapina, 30 miligramas, e acompanhado dele o Rivotril, 2,5 gotas, não foi comprimido, foi gotas, que inclusive é companheiro ainda, porque aquilo lá, sendo os seus momentos de preocupação, de estresse, que dá um estressinho de ansiedade, eu vou ter que tomar uma gotinha. Para não os gatilhos cerebrais não despegar a adrenalina e eu estar aqui passando lá tendo que correr para o pronto-socorro. Né? Então eu tenho preconceito com esse remédio? Não. De forma alguma, ele tem sido socorro. Foi Deus quem deu sabedoria dos médicos, deu a matéria-prima, teve o propósito foi para trazer bem-estar para mim, para trazer a minha cura, porque eu preciso comer o feijão, eu preciso comer o arroz, eu preciso da proteína da carne, mas também preciso dos remédios, para a hora da minha necessidade. E nessa perspectiva, a gente tem que desmistificar, por exemplo, qual é o médico do coração? Cardiologista. Qual é o médico que trabalha a questão do sangue? O hematologista. Qual é o médico que trabalha com o nosso comportamento? O médico que trabalha com o nosso comportamento é o psiquiatra. Então, quem vai ao psiquiatra
não pode ser estigmatizado ou rotulado. A função do psiquiatra é a mesma função do meu clínico geral. É a mesma função do meu cardiologista. Nós somos um ser integral. O coração tem que estar bem, o sangue tem que estar ok, a pressão tem que estar ok, a parte das veias do angiologista tem que estar ok também, mas as nossas emoções também precisam estar ok. O nosso comportamento, a nossa cabeça, ela precisa estar bem, a nossa psique, ela tem que estar bem. O sistema nervoso, então, o neurologista olha para o cérebro, o psiquiatra ele olha para como esse cérebro ele se desenvolve e relaciona com todos os membros. Então, ir ao psiquiatra é válido. E aí, dependendo da consulta, aí a gente vê ou não, ou deve se ver a necessidade também do psicólogo, que aí ele vai acompanhar. Mas não só do psicólogo, há uma rede de apoio. E é importante que a gente deixe bem claro que nessa rede de apoio a oração ela entra, a leitura da Bíblia entra, mas e a praia também entra. Entendeu? E comer pizza também entra. Se juntar com amigos para rir entra. Pintura entra. Então, não é apenas, como a irmã Rita falou, o quesito espiritual. A gente está tratando da alma. E a alma ela tem que ter música boa, passeio bom, boas recordações, vínculos de amizade que fortaleçam. E para esse pontapé, o pastor comentou, de vez em quando eu estou num comprimento de valeriana. É natural, assim, né? Se acalma e vem quando o estresse está lá em cima, a pressão está batendo 17 por 12, a gente toma um losartano, a gente chega a pegar aqui uma valerianazinha, que é para poder a gente tomar. E está tudo bem, irmãos. Está tudo bem. Não mexe nada com a sua espiritualidade, não mexe nada. Nós precisamos desmistificar. Na pandemia, gente que é professor, a gente teve um bocado de gaps, né? E aí teve uma vez que eu me vi um problema na família, a Jéssica precisando ter arrasado na pandemia e a gente ajudou se internar. E a gente olhava, era Covid de um lado, Covid do outro no hospital, e a gente com medo e tal. E aí eu olhava para a escola, e assim, como é que a gente vai estar lá agora? Os meninos não estão aqui na escola, como é que vai ser? E o professor vinha, eu não sei gravar aula, não sei o que fazer. Aí eu liguei para a psicóloga da escola, assim, eu quero conversar com você. Não, é sobre quem? É sobre mim. Eu preciso conversar. Porque assim, não dá. Há situações em que ou nós paramos, ou nós somos parados. E aí a gente vai reiniciar. E aí, para quem é ansioso, como eu sempre fui muito, a gente começa a entender que nós não temos resposta para todas as coisas e está tudo bem. Não precisamos sempre estar disponível para ajudar o outro. Eu estava vendo um exemplo hoje. Coincidentemente foi o tema de uma palestra de um dos professores. E aí, dizendo que no avião, a gente às vezes fica com medo de viajar, porque a mulher diz assim: se tiver um acidente, as cadeiras flutuam. Se tiver não sei o que, a porta aqui se abre. E aí ela diz que se tiver uma queda de altitude rápida, de pressão, máscaras cairão de cima. Mas ela dá uma informação mais importante. Se tiver um idoso ou uma criança do seu lado, coloque primeiro a máscara em você. Porque se você não cuidar de você, você não conseguirá cuidar de quem está ao seu redor. E aquilo eu guardei hoje de manhã porque é uma grande verdade. A gente está tratando da prevenção ao suicídio, mas se nós recordarmos antes e tentarmos controlar a nossa ansiedade, que muitas vezes é o ponto de partida, a gente consegue muitas vezes evitar com que a situação ela chegue a um ponto lá na frente. Então, é cuidar de si primeiro, para que tenhamos estrutura para cuidar do outro. E aí, essa desmistificação de quem é o psiquiatra, de quem é o psicólogo, de quem é a rede de ajuda, do jeito que temos Alcoólicos Anônimos, existe o grupo Vida, que as pessoas se reúnem para poder falar dos medos, dos anseios, mas também falar das oportunidades. De repente ligar para o CVV, o Centro de Valorização da Vida,
Você sabia que lá tem alguém para lhe escutar? Você liga, lá tem alguém 24 horas para poder lhe ouvir. Para deixar claro que você não está sozinho, alguém está disponível. E aí, deixa eu voltar. Eu vou pegando a vida, né? Jesus disse assim, olha, eu vou embora, mas vocês não ficarão, porque só a pessoa não consegue passar. Então a Bíblia ela trata da inteligência emocional, ela vai tratar de como a gente se relaciona, não só com o outro, mas conosco, sabe? Então, desmistificar. Está precisando? Vá ao psiquiatra. Está precisando? Marque psicólogo. Né? Algumas empresas despertam. A empresa da minha esposa, todos os anos, o funcionário tem 10 sessões de psicólogo para conversar. E aí fica, eu vou ou não? Vamos. A gente precisa conversar, falar, colocar para fora isso que não fala. E mesmo quando a gente não conseguir falar, aí é bom ter alguém do lado para poder chegar e cutucar. Vai, eu estou aqui para te escutar, tentar puxar. Então, desmistificar isso, sabe, irmãos? Às vezes a gente espiritualiza de fato demais. É desmistificar. Vamos ao cardiologista? Vamos. Vamos também marcar o psiquiatra? Vamos marcar o psicólogo? A gente desmistifica isso. Não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de fortaleza. O forte é aquele que tem condição de ficar de pé e ir para o combate de frente. No início da pandemia, o nosso ministério foi muito nobre, onde ele trouxe muitos assuntos relacionados à saúde emocional do obreiro. Eu li muitos tópicos para as empresas do pastor Antônio José. Então, esse tópico deve estar em volta de dias atuais. Mensagens tratando sobre a saúde emocional da igreja. Às vezes, tem uma pesquisa, que eu até coloquei para analisar, que 86% das pessoas que procuram o gabinete pastoral são problemas emocionais. Pastores, cuidadores, às vezes o pastor está precisando de ajuda também, irmãos. O pastor Isaac já falou aqui várias vezes que ele não é um super-homem. Às vezes ele está precisando de ajuda, irmãos. Então, portanto, é necessário que esteja em voga esse assunto da nossa saúde emocional. O irmão Paulo está falando isso, eu estou me lembrando, porque tem pessoas, pastor Paulo, irmão Paulo, que é assim. Estou profetizando. Tem pessoas que assim, o pastor não pode, isso é demonstração de fraqueza. Como eu já falei, vou repetir, isso é demonstração de humanidade. O próprio Jesus disse, estou angustiado até a morte, vem orar comigo. Paulo, ele chega numa cidade que lá, ele disse que eram temores por dentro, né, temores por fora. Ele disse que veio uma prova sobre eles que ele não tinha força para suportar. E ele ia Paulo, né? O grande missionário da Bíblia, poliglota, pregador, escritor de livros, a maior parte do Novo Testamento. Paulo, aquele que diz assim, vocês sigam o meu exemplo como eu segui, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas ele está ali. Será que ele estava demonstrando fraqueza? Nos sobreviveu uma luta tão grande que nós não tínhamos nem força para suportar. É uma demonstração de fraqueza? Não. Demonstração de humanidade. Então, eu nunca, pode ficar ciente disso, nunca vou aqui me mascarar de super-homem. Se eu precisar, e inclusive você que está nos acompanhando, né, que vai chegar até você essa informação, meu amigo, se você precisar, queria que você pedisse socorro. Abre a tua boca, fale, peça socorro. Porque tem pessoas que morrem caladas, cheias de conflito interior, cheias de luta e não compartilham por orgulho às vezes. O que é que os irmãos vão dizer de mim? Daqui a pouco meu nome está ventilado no meio da igreja e tal. Aí, quando a gente sabe que o nosso relacionamento aqui é um relacionamento de interdependência. Eu preciso de você precisa de mim. É o que a gente aprende com a palavra de Deus. Que as mãos não podem dizer aos pés. Nós não temos necessidade de vós. E nem os pés, por sua vez, dirão, não precisamos de vocês. Está escrito isso na Bíblia.
Aí lá em Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do 9 até o 11, a Bíblia vai falar sobre essa interdependência. É melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se alguém resistir, um dos dois no caminho, os dois se unem e vence o inimigo. Né? Ele começa a mostrar, e mostra também a presença de Deus. O cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Então, nós não estamos aqui querendo ser extremista. Tudo é o diabo. Não, não é o diabo. Tem muita coisa que não é o diabo. É como o Emanuel já falou aqui, é um sistema que às vezes a pessoa não lhe dá a oportunidade, às vezes a inflação, às vezes são tantas coisas que podem gerar problemas emocionais, trauma da infância, alguém ter abusos sexuais, às vezes dentro de casa, violência de várias maneiras, vários modos de violência, abandono. A gente sabe que isso gera depressão. Mas um tema que não era suicídio, nós estamos no caminho dele. Nós estamos aqui tentando desfazer o caminho que não vai levar você ao suicídio, para você não chegar a esse ponto de botar tão grande, de você tentar o suicídio. Então essa questão de tentar, eu vou me mascarar de super-homem, não faça isso não, porque você acaba morrendo. Então se precisar pedir socorro, eu tenho certeza que sempre Deus vai ter alguém do teu lado, um filho de Deus, que vai te ajudar a carregar a cruz. Por favor. Alguém, por vontade, tem alguma pergunta? Irmão Paulo. Um momentinho, irmão Fernandes, o irmão Moninho vai levar o microfone. Pastor Pastor da igreja, é um prazer a pessoa estar aqui ouvindo as coisas, tanto material e espiritual. Muitas pessoas vezes, nem aconteceu na nossa igreja, acho que talvez nós sabemos, e ele estava desempregado, e só a esposa trabalhando. Mas ele não estava conformado. E aí a esposa deixou ele em casa e foi ameaçar ele. Quando chegou, ele estava morto. O que é que você já acha a respeito disso aí? Eu acho que o homem é um dono de casa, e é preciso ter muito cuidado, porque a fraqueza todos nós temos. Não tem um homem moral, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Todos nós temos isso aí. Às vezes nós estamos lá em cima, às vezes nós estamos lá embaixo, o pastor falou hoje. Então, vocês devem anotar uma coisa, porque vocês podem ser chamados algum dia para fazer uma palestra no meio. Então, é isso que eu digo. O nosso amigo, ele fez aquela coisa e talvez pensando que só a esposa trabalhava, para sustentar a casa, mas é uma tristeza isso aí. Então, a família tem que estar atento a isso aí. Quando você vê uma pessoa triste, você tem que chegar para ele o que está acontecendo. Não é só o pastor, eu digo isso porque onde eu trabalho, temos jovens que às vezes eu já vi jovens chorando, jovens também chorando, e aquilo ali, alguma coisa está acontecendo com aquela jovem, com aquele jovem. Então o pai e a mãe tem que ter muito cuidado nisso aí. Amém? O irmão Zé Fernandes, se preparei para completar, tá bom? Irmão Zé Fernandes, cada caso tem o seu contexto. Nós não podemos, como não é do meu conhecimento, a gente não pode nem trazer uma resposta, o que é que eu posso achar do que aconteceu com o irmão lá, porque eu não conheço o contexto do que vinha acontecendo com ele. Mas de acordo com o que o meu irmão relatou aí, ou que
foi apresentada, essa questão de você, a mulher, trabalhar e aí o homem se sentir assim, humilhado pela situação, porque nessa cultura que está se acabando já, a gente sabe isso, os tempos em que nós estamos vivendo, não tem mais essa cultura de só o homem ser o provedor, às vezes é a mulher quem sai para o trabalho, mas o homem tem que entender que